E vamos para mais uma oração da meia-noite. E nós estamos lá no grupo, né, com o tema da semana. Inicia todas as segundas-feiras, nós temos um tema específico. E nessa segunda, o tema da semana é falando sobre o equilíbrio do pilar do ser humano. E o que é o pilar, né? Quais são os pilares que mantêm o homem de pé? O pilar, né? A base, a estrutura. É o corpo, a alma e o espírito. Esses três pilares é o que formam o homem, é o que nos forma. E o nosso tema é justamente como manter o equilíbrio desse pilar, porque o corpo, a alma e o espírito têm que estar em harmonia, têm que estar bem, porque se um deles estiver desestruturado, o que vai acontecer? Vai desmoronar. Não suporta. E baseado no tema da semana, nesse tema, eu trouxe hoje a palavra de Deus para as nossas vidas, que se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo 23, que diz assim, Diana, e a todos com essa palavra alcançar. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Linda! Obrigado por estar comigo aqui, Lidiane. Amém. Lidiane. Essa palavra, eu estava procurando uma palavra que se encaixasse com o tema da semana. E eu fico feliz porque Deus é tão maravilhoso que tudo, tudo tem na Bíblia. Tudo que acontece ao nosso redor, tudo que a gente precisa, nós temos resposta na Bíblia. E quem crê em Cristo tem a Bíblia como seu apoio, tem a Bíblia como ali a base, né, para nos orientar, para nos guiar até Cristo. E aqui, em Tessalonicenses, a gente vê a preocupação de Paulo. Quem escreveu esse livro foi Paulo, e o livro inteiro de Tessalonicenses, ele faz várias recomendações. Ele começa fazendo recomendações à igreja, recomendação à família, mas aqui, nesse versículo 23, a gente vê ele fazendo uma recomendação específica para cada um. Essa recomendação que ele fez, não tem como uma pessoa fazer pela outra. Cada um tem que fazer por si. E ele fala assim: e o mesmo Deus da paz, ele começa falando o Deus da paz. E isso me chama muita atenção, porque muitas vezes nós estamos sem paz. Muitas vezes nós não estamos tranquilas, nós não temos sossego, nós ficamos aperreadas, né? Eu falo no meu nordestino aperreada, que é a mesma coisa de não ter sossego, ficar desesperada, turbulada. E muitas vezes a gente se esquece que a gente serve um Deus da paz. Essa paz nos foi prometida, nos foi garantida quando Jesus veio ao mundo e morreu na cruz do Calvário por nós. Quando a gente vê escrito que diz assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, esse Deus que nos deu a paz, e a paz é nossa. Então, diante desse versículo, eu quero primeiramente falar para todas nós. Nós temos a paz. Nós temos a paz já dentro de nós. O que precisamos diante de uma dificuldade, diante de um problema, diante de uma dificuldade,
é chamar esse Deus da paz. É colocar em prática essa paz que já está aqui dentro. A gente só precisa trazer ela para começar a desenvolver. É isso que precisamos. Ter esse controle das emoções, da mente e começar a colocar para fora tudo aquilo que o Espírito Santo tem colocado em nós. Porque uma vez que nós entregamos as nossas vidas a Deus, que nós acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, a partir desse momento, nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus, porque ele vem fazer morada em nós. Então, se nós temos o Espírito Santo, nós temos a paz. E mais adiante, ele fala assim, ele fala, esse mesmo Deus da paz, porque ele sabe que a paz é nossa. Aí ele fala, que ele vos santifique em tudo. Esse santificar, gente, quando a gente fala em santificar, é andar em ordem, é andar verdadeiramente com a verdade. Santificar, pureza, andar puro, andar em santidade, em tudo. Aí, Paulo, ele não se conforma de falar em tudo só, porque eu acho que ele pensou assim, peraí, eu vou especificar, porque às vezes a gente fala em tudo e as pessoas deixam, não acredita que esse tudo é bem generalizado. As pessoas falam em tudo, mas a gente mesmo esconde algumas coisas para não estar incluída no meio desse tudo. Paulo falou assim, eu vou especificar o que é o tudo, vou especificar. Aí ele fala, no espírito, na alma e no corpo. Sejam plenamente conservados. Esse conservados é a mesma coisa de livres de manchas. E o restante é falando que é para se manter conservado até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que eu quero frisar aqui para vocês é que ele fala sobre o tripé do homem. Ele fala sobre o espírito, a alma e o corpo. Ele fala sobre o que é, sobre a essência que nos sustenta, o que nos mantém de pé. E o que, que acontece? Se por um acaso, eu coloquei até aqui o exemplo de um carro. O carro, para funcionar, ele precisa de água, combustível e óleo. Se você colocar o óleo e o combustível e esquecer a água, vai dar pau no carro, ele não vai funcionar. Se você colocar água e óleo e esquecer o combustível, vai dar pau, o carro não vai funcionar. Você precisa colocar os três, você precisa estar atento se o carro tem os três. E existe equipamentos lá que vai apontar para você se está faltando aquilo ou não. Mas você tem que estar olhando para aquele painel do carro para ver se está faltando um desses componentes, se está faltando a água, se está faltando combustível, se está faltando óleo. Eu quero trazer para as nossas vidas que não é diferente. Nós temos um espírito, uma alma e o corpo. E nós precisamos estar de olho no painel. Nós precisamos estar focados, observando se está faltando. Porque se estiver faltando, esse corpo vai parar. Esse corpo vai paralisar. Esse corpo não vai andar. Você não vai conseguir, correr ou subir uma ladeira ou descer, algo vai acontecer. Então, nós precisamos observar como está o andamento do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Cada uma dessas partes estão divididas e cada uma tem a sua particularidade. Oxe, Kelly, tá junto e dividido? É. E eu vou citar outro exemplo, que é a água. A gente vê que a água é uma essência só, é a água, mas ela fica no estado líquido, sólido e gasoso. Mas em qualquer um desses estados, ela não deixa de ser água. Assim somos nós. Corpo, alma e espírito, mas somos nós.
E o que acontece? Boa noite, Pati. Boa noite para você também, tá? E o que acontece? Quando a gente alimenta o corpo, ou cuida apenas desse corpo, aí nós vamos malhar, nós vamos ter uma alimentação saudável, nós vamos vestir uma roupa bonita, nós vamos fazer uma maquiagem. É dessa forma que nós cuidamos desse corpo, indo para o médico, fazendo uma mamografia, fazendo os exames de prevenções. Essa é a forma de cuidar desse corpo. E como é que cuida do espírito? É quando você faz uma oração, é quando você tem um momento de devocional, é quando você se conecta com Deus. Aí, o seu corpo está nota 10. A sua comunhão com Deus, o seu espírito, ele está em adoração, está nota 10. Mas quando chega nas emoções, você não cuida. Você nem se importa que você está dependente emocional demais de alguém. Você não se importa que você está sufocando uma pessoa. Ou até mesmo você não se importa com o que está acontecendo na sua vida, que você precisa olhar e observar da onde está vindo esses conflitos emocionais. Aí você vai para a academia, você vai para a academia para cuidar do corpo, você vai para a igreja para cuidar do seu espírito, você vive lá na igreja, mas você tem bloqueios para procurar um psicanalista, e tá a Cida aí, que vai dizer que eu estou dando moral a ela, mas não, Cida. Aí você tem bloqueios para procurar um psicanalista. E o seu corpo, ele não vai estar ali em pezinho, ele não vai estar em harmonia. Da mesma forma, se for o contrário. Às vezes você está bem emocionalmente, você cuida do seu corpo, mas você nem sequer para um minuto para adorar, para estar com Deus. E, gente, isso é tão complexo, mas ao mesmo tempo tão importante para nossas vidas, que nós devemos também perceber que não só nós somos compostos de corpo, alma e espírito, e que precisamos cuidar dessas três áreas, como que as pessoas que estão do nosso lado também são compostas de corpo, alma e espírito, e precisam ser vistas e cuidadas dessa forma. Oxe, Kelly, como assim? O seu marido que está do seu lado, ele tem corpo, alma e espírito. Os seus filhos que estão do seu lado, ele tem corpo, alma e espírito. E muitas vezes você olha para o seu marido como esposa e você supre as necessidades da alma do seu marido. Você supre a necessidade, você dá carinho, você dá amor, você está lá dando aconchego e você cuida, você tenta olhar, né, para os sentimentos, para as emoções dele. Aí você também cuida do espírito do seu marido, você ora por ele, quando você lê um versículo, você está ali mostrando para ele, você vai para a igreja, você chama ele para ir com você, né? Independente de qual é a igreja, mas você está ali conectando seu marido a Deus. Aí, quando chega para cuidar do corpo, você não cuida do corpo do seu marido. Você não cuida dos desejos do seu marido. Você não cuida, você não se preocupa com o que ele precisa, com o que ele necessita fisicamente, corporalmente. E eu falo numa área que nós, mulheres, muitas vezes deixamos a desejar. E também Paulo nos adverte que o corpo da mulher para o homem, quantas vezes o homem procura uma mulher e ele não a encontra. E vocês sabiam que é importante que o homem, ele tenha esse contato sexual, amoroso com você? E é uma necessidade do corpo. Ele precisa daquilo. E olha só como é importante. Quando a gente fala desse trio, né, corpo, alma e espírito, a gente muitas vezes nem dá importância, mas isso é tão importante,
Porque quando a gente tem o cuidado de cuidar da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito, e quando a gente tem o cuidado de cuidar do corpo, da alma e do espírito, das pessoas que estão do nosso lado, se a gente tivesse esse olhar, de olhar para o painel do nosso carro, olhar para o painel do carro do outro, a gente ia saber identificar onde estão os problemas. Ah, Kelly, agora eu vou começar a prestar atenção. Porque muitas vezes os conflitos dentro de casa, os conflitos com as pessoas que nós nos relacionamos, não diz respeito, porque não diz respeito que o outro não gosta de você, que o outro não quer viver com você, que o outro não quer nada com você, que o outro quer se afastar de você. Mas tem a ver que o pilar dele não está em ordem. Ou que muitas vezes você também não está prestando atenção e você não está dando para o pilar dele aquilo que ele necessita. Vocês estão entendendo esse norte que eu estou querendo passar para vocês? Vocês conseguem compreender o que eu quero que vocês entendam? Que nós temos também uma responsabilidade, nós temos, primeiramente, uma responsabilidade conosco. Mas nós temos também, sabe, o dever de observar o nosso companheiro, observar os nossos filhos. Quantas vezes você está ali, você é uma excelente mãe, você prepara para o seu filho um café, você faz os gostos do seu filho, dá de tudo o seu filho ali. E você leva o seu filho para a igreja. Eu já ouvi várias mães falar assim, mas eu criei o meu filho na igreja. Eu criei o meu filho na igreja. E quando chega um determinado tempo, esse filho, criado na igreja, cercado de amor, cercado de luxo, de paparico, de carinho, ele cai numa depressão, onde ele entra no mundo das drogas, onde ele entra em violência e até mesmo em uma depressão. E como a gente vê por aí, inúmeros casos de adolescentes e jovens que se suicidam. E a maioria desses não são crianças pobres, crianças que fizeram isso porque realmente são pobres. Não, são crianças que emocionalmente não foram cuidadas. Faltou o olhar para a alma, faltou o cuidado da alma, faltou o cuidado das emoções. E eu não quero falar aqui que você é culpada, que essa mãe é culpada. Não, eu só quero falar que nós precisamos ter essa observação de olhar para o corpo, de olhar mais como é que está esse espírito. Tem um louvor que fala assim, que muitas vezes o nosso espírito ele está em contrito. Muitas vezes esse espírito ele está angustiado. E quantas vezes nós temos pessoas ao nosso lado com o espírito angustiado, com o espírito dessa forma, atribulado, e nós não temos a coragem de entregar uma palavra para essa pessoa. Quantas vezes nós temos pessoas que estão com o espírito atormentado e nós não temos a coragem de ir lá e estender a mão, dar um abraço, entregar uma palavra de Deus para essa pessoa. Ah, Kelly, mas eu não sou pastor, eu não sou crente, mas você é humana, você é um ser humano. E como ser humano, nós precisamos, a partir de hoje, olhar para o painel. Nós precisamos olhar para o nosso painel, nós precisamos olhar para o painel do outro. Eu ouvi uma vez, quando eu estava fazendo aula de habilitação, e a professora falou algo que depois que ela falou isso, eu não consigo mais deixar de fazer. Ela falou assim, que quando você recebe uma carona, você está lá, a motorista está lá e você está lá, você pegou a carona. E ela falou assim, que um dos sinais que a pessoa quer que você ajude ela a pagar o combustível é quando ela olha e fala assim, eu vou parar ali para abastecer o carro.
Aí ela falou que quando o motorista fala assim, eu vou parar para abastecer o carro, você tem que se tocar e falar assim, você quer uma ajuda? E depois que ela falou isso para mim, e deixa eu ver, eu não sei quem é que dirige, mas eu sei que a Nayara dirige. Depois você digita aí, Nayara, se isso é verdade. A gente vê aí. E o que acontece? Mas isso me chamou a atenção, porque muitas vezes não é preciso o motorista parar aonde abastece o carro e falar, eu vou abastecer, você vai me ajudar? Não é preciso isso, porque você também pode olhar para o painel do carro ali e ver se o carro está precisando de gasolina. Porque tem lá os ponteirozinhos que avisa quando está prestes a acabar. Mas muitas vezes nós nos fingimos de tolo. A Nayara respondeu aí que é mesmo assim, né, Nayara? Mas muitas vezes nós nos fingimos de tolo. A gente vê que o combustível está acabando e a gente olha para o outro lado. Ah, Deus. Eu estou sentindo o Senhor falar agora no meu coração. Nós precisamos olhar para o painel do carro. Nós precisamos olhar para o que está faltando, porque senão o carro para. Carro sem gasolina, carro sem combustível, carro sem água, ele para. E nós precisamos olhar para o corpo, alma e espírito que nós temos, e nós temos que olhar e cuidar e tratar. E se está tudo bem com você, começa a olhar para o painel do lado. O carro não é seu, não, mas você está dentro dele. O carro não é seu, mas você anda com ele. O carro não é seu, mas está do seu lado. Muitas vezes não tem nada a ver com você, mas é um parceiro, é uma parceira, está junto com você, viveu com você. Então chegou a hora de você observar o painel do carro e começar a tomar providências. Se é no corpo, se é na alma, se é no espírito, não importa, mas começa a tomar providência, analisa. Kelly, eu não sou psicanalista, como é que eu vou cuidar das emoções? Então, leva essa pessoa até alguém que saiba cuidar. Kelly, como é que eu vou cuidar do espírito de alguém? Ora por ela, intercede por ela. Gente, as pessoas que mais são vitoriosas são aquelas que têm uma intercessora por eles. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que todos os pregadores, os maiores pregadores que existem no mundo, eles têm por trás dele intercessores, que ele leva esses intercessores para as pregações, quando eles vão pregar, fazer aqueles discursos que a gente sente a presença de Deus, os intercessores estão ali orando, intercedendo para que o Senhor faça milagres e maravilhas naquele lugar. Então, você pode ser uma intercessora. Às vezes você não pode falar, você não sabe falar, você não consegue falar, mas você pode orar. Então, eu te convido nessa noite ser uma intercessora. Olhar para o painel de alguém que está do teu lado, olhar para o painel do teu marido, olhar para o painel dos teus filhos, olhar para o painel da tua família e começar a ser uma intercessora. Olhar para o painel daqueles que estão lá no teu trabalho lá. Seja sensível. Está faltando sensibilidade em nós. Às vezes nós temos do nosso lado alguém que está trabalhando, chegou triste, cansado. Você não sabe. Muitas vezes, essa pessoa está sofrendo ataque de Satanás. O diabo está querendo tirar a vida dela, colocar na mente dela que ela não é amada, colocar na mente dela que ela não é ninguém. E ela só precisa ouvir uma palavra de eu te amo. Ela só precisa ouvir uma palavra. E nós ficamos caladas. Então, que possamos hoje nos despertar e sermos visionários para o tripé, corpo, alma e espírito, nosso e de quem está do nosso lado. Cida,
Fala alguma coisa para nós, Cida. A gente já vai terminar, mas eu quero ouvir a Cida. Oi, meninas, boa noite, tudo bem? Boa É noite. interessante, né, a gente ouvir a palavra, porque muitas vezes a Kelly está falando aí e eu me lembrei da cena de quando eu passei um dia e o moço estava do lado da rua e eu não, e o Senhor falou claramente comigo para sentar e conversar com ele. E eu não sabia o que estava passando com ele, só que ele estava em frente a um boteco. E tinha muitos homens sentados bebendo, e eu fiquei com vergonha de sentar e conversar com aquele homem, que estava do outro lado da rua, ele nem estava no boteco, ele estava do outro lado da rua. E pensei o que as pessoas poderiam falar de mim. E eu saí e fui embora, e aquela voz falando comigo para voltar e conversar com ele, e eu segui. E no outro dia, 9 da manhã, eu recebi a notícia que ele estava morto, ele estava enforcado, ele tirou a própria vida. Nossa! E foi uma cena assim que me fez refletir muito sobre as palavras que Deus tem me dado, que eu guardo só para mim. Então, a partir desse momento, eu senti muito como se aquele homem fosse realmente da minha família, algo muito perto de mim, mas era uma pessoa que eu não tinha, eu só conhecia de vista. E eu passei a refletir muito sobre falar para o outro. E nunca mais eu neguei a palavra para ninguém. E eu vivi na palavra que eu vou entregar. Porque muitas vezes a palavra que eu nego hoje é a palavra que vai fazer falta ali no painel. Eu imagino como se fosse um, um quadro cheio como se fosse um jogo de xadrez, e em cada cantinho daquele ali precisasse de uma pecinha para preencher. E muitas vezes a pecinha que precisa é uma fala de conforto para aquela pessoa. Eu não tinha por que eu ter negado a fala, talvez até hoje conversado com ele, eu tinha entendido o que ele estava sentindo naquele momento. Talvez uma palavra que eu tivesse dado para ele, a vida dele tinha sido poupada. Talvez se eu tivesse orado por ele, a vida dele tinha sido poupada. E eu refleti em muitas coisas. Se eu não tivesse dado ouvido ao que o outro vai falar, ele poderia estar aqui. Se as mulheres que passassem tivessem achando que eu estava interessada nele, e tanta coisa que Deus foi trazendo no meu coração que eu fiquei pensando. Se eu tivesse parado e não tivesse dado atenção para aquelas falas, aqueles pensamentos que me vinha ali que era errado, talvez a vida dele tinha sido poupada. Mas eu não fiz isso, eu segui, eu neguei a fala e ele perdeu a vida. E eu e eu fiquei triste e aprendi muito com isso. E às vezes nós deixamos isso de lado, ignorando e dizendo que não é comigo, eu não estou nem aí. Mas nós temos que estar aí sim, porque nós só estamos no lugar certo, na hora certa que alguém precisa, Deus nos coloca lá. Só que a gente não consegue enxergar que estamos ali por direcionamento de Deus e achamos que é por nossa própria vontade. Então, eu passei a refletir muito sobre isso, porque várias vezes coisas muito doidas assim acontecem comigo e eu paro muito para refletir, eu não entendo por quê. E só que eu aprendi, eu nunca nego a fala, mas para ninguém. Eu paro e falo e sigo o meu caminho. E eu creio que cada uma de vocês Você, também tem uma história interessante para contar e para nos ensinar, porque cada história não é história, é ensino. verdade. Cida, você está falando aí, né, do chamado, do ide, da obediência a Deus. E no versículo 24, que a gente leu, 1 Tessalonicenses, o capítulo 5 e o versículo 23, a gente leu, mas eu quero, diante do que você falou, descer um pouquinho e ler o 24, que fala assim: fiel é o que vos chama.
A parte A, né? Só até a parte A. Fiel é o que vos chama. Então, nós temos esse chamado. Nós fomos chamadas. Nós fomos escolhidos. Muitas vezes a gente fica assim se perguntando: ah, mas eu não faço nada de importante, eu estou perdida, eu não sei, né? Sabe? Eu quero falar para vocês que você foi chamada, você foi escolhida. E muitas vezes a gente fica esperando que desça um anjo do céu, que nem desceu para Maria, ou a gente fica esperando que apareça uma pessoa poderosa e fala assim, ó, você vai ser uma obreira, você vai ser uma missionária, você, às vezes a gente fica esperando que alguém nos imponha obrigações ou nos dê cargos ou nos dê lideranças para que a gente comece a trabalhar e a exercitar o chamado de Deus. Mas o chamado de Deus, ele pode ser feito em nossas vidas a todo instante. E detectar que aquela pessoa não está bem. Aquela pessoa não está bem. Então, ali começa o meu chamado. Muitas vezes você não sabe o que é, mas você pode falar assim, Senhor, o que eu faço? Eu vou dar um abraço. Só um abraço já faz a diferença. E o que você falou, Cida, já aconteceu comigo. Eu terminei um namoro na minha adolescência que eu saí do término desse namoro querendo morrer. Oh, meu Deus. 14 anos de idade. Mas naquela época era uma dor para mim. E eu me sentei, a gente chama de batente, né, em Maceió, não sei como é que vocês chamam aqui, meio fio, não sei como é que você chama, mas eu me sentei no batente, comecei a chorar e comecei a falar, eu quero morrer. E se eu creio que se talvez eu tivesse a oportunidade de me matar, acho que eu teria me matado. Porque naquela hora eu não tinha a noção de que aquilo que eu estava vivendo era algo que realmente ia passar. Eu não tinha, era uma dor naquele momento e eu não sabia como sair dela e não tinha ninguém para me ajudar. E veio uma moça do outro lado da rua, na minha direção, atravessou a rua e entregou um recado de Deus para mim. Falou assim: olha, jovem, levanta a cabeça. Levanta e segue, porque o Senhor tem coisas grandiosas para você. E ela falou aquilo, falou, depois ela foi embora. E eu senti um conforto, eu me senti amada por Deus. Eu me levantei naquele momento e fui. Eu ainda continuava sentindo a mesma dor. Eu ainda estava da mesma forma, desesperada, com dor. Mas naquele momento, eu entendi que eu não estava só. Eu entendi que eu era amada. Então, gente, façam o chamado que Deus tem na vida de vocês, obedeçam, que vocês vão ver que várias pessoas vão ter a vida abençoada. Só porque você resolveu fazer, só porque você decidiu observar. Eu quero convidar vocês para que a gente feche os nossos olhos e ore. Eu quero pedir para quem está aqui agora, nesse momento, não saia, porque Deus tem uma palavra para cada uma de vocês aqui nessa noite. Eu creio que nós vamos fazer orações específicas por cada uma que está aqui nessa noite. E eu creio que o Senhor, Ele há de suprir aquilo que vocês estão precisando. Eu não sei onde é a dor. Talvez a dor seja no corpo, talvez a dor seja na alma, talvez a dor seja no espírito. Mas no nome do Senhor Jesus, aonde existir a dor, ela vai ser sanada nessa noite. Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus lindo. Obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor está no nosso meio. Eu sei, Senhor, que ainda que eu estivesse aqui sozinha, o Senhor estaria comigo. Mas eu não estou sozinha, Senhor. Deus, eu estou fazendo esse clamor
juntamente, Senhor, com a Lidiane Lopes, juntamente com a Cida Pacheco, juntamente com a Ana Cristina, junto com a Pati, junto com a Priscila Farage, junto com a Nayara Veiga. Deus maravilhoso. Somos poucas, Senhor. Somos uma areia, Senhor, pequenininha, no meio, Senhor, de um grande mundo, Senhor, rodeado de águas. Somos, para algumas pessoas, até insignificantes, diante da grandeza desse mundo. Mas eu sei, Senhor, que o teu olhar, Senhor, que é onisciente, onipresente, onipotente, esse olhar consegue olhar para nós, consegue nos detectar no meio, Senhor, de tantos outros grãos. O Senhor consegue nos ver. O Senhor consegue nos enxergar. Deixa eu olhar sobre o lar de cada uma dessas mulheres. E eu me incluo também no meio, Senhor, porque o Senhor raio-x em nós, Deus, aquele raio-x que nenhuma máquina pode fazer, mas que o Senhor faz toda hora e todo momento, porque o teu raio-x, Senhor, consegue ver o nosso espírito, consegue ver a nossa alma, Senhor. Ah, Deus. Ah, Deus grande, Senhor. Olha agora, Senhor. Olha a alma. Olha o espírito dessas mulheres, Senhor. Eu quero te pedir agora, Senhor, que o Senhor visite o lar da Patrícia Farage. Senhor, entra agora pela porta. Visita a sala. Visita a cozinha, visita os quartos. Senhor, visita agora, Senhor, toda a sua família. E que o Senhor possa, Pai amado, fazer essa triagem. Que o Senhor possa fazer, Senhor, essa ressonância, Senhor, que eu não sei fazer, que muitas vezes nem ela mesma consegue fazer, mas o Senhor consegue. Que o Senhor possa, Pai amado, detectar o que está faltando, o que está precisando, Senhor, na alma, no espírito e no corpo, e que o Senhor possa atender o pedido da tua filha, Senhor. Que o Senhor possa estar atento, Senhor, à oração, Senhor, que a tua serva fizer dentro do quarto dela, Senhor. Também eu quero te pedir agora também pela Nayara, Senhor, que o Senhor possa, Pai amado, observar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, Senhor. E eu sei que a tua palavra, Senhor, ela é uma palavra penetrante. Ela vai, Senhor, até a alma e o espírito. Um lugar, Senhor, onde ninguém consegue ir, mas a tua palavra alcança. Então, que neste momento, Senhor, a alma e o espírito da Nayara sejam alcançados. E que ela seja preenchida, que ela seja alcançada. E que teu Espírito Santo possa agora tocar na vida dela. Que o Senhor possa, Pai amado, entrar, Senhor, pela porta, Senhor. Que o Senhor possa derramar, Senhor, rios, Senhor, de água, Senhor, sobre o lar da Nayara e trazer a paz. Ah, Deus, visita também, Senhor, Ana Cristina. Visita, Senhor, essa alma. Visita, Senhor, essa alma, Senhor. Visita, Senhor, esse espírito, Senhor. Visita, Senhor, esse coração, Deus. Só o Senhor sabe, Pai, o que ela ouve. Só o Senhor sabe, Pai amado, o que ela suporta. Só o Senhor sabe, meu Deus, quantas lágrimas foram derramadas, Senhor, neste lar, nessa casa, mas que essas lágrimas, elas sirvam de purificação, Senhor, para este lar, que o teu Espírito Santo possa se chegar a ela e dar consolo, que o teu Espírito Santo possa consolar esse coração e dar a paz a essa mulher. Senhor amado, supre as necessidades da Ana Cristina, aquela necessidade que nem ela mesma enxerga, aquela necessidade que nem ela mesma sabe que existe.
mas que o Senhor possa suprir nesse momento. Eu libero, Senhor amado, uma cura espiritual, Senhor, para sua filha. Eu libero agora, Senhor amado, Pai amado, eu libero providência, Senhor, para dentro deste lar. E o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas. E eu creio, Senhor, que tu estás neste lugar. Eu também quero te pedir agora, Senhor, uma bênção especial para a Lidiane Lopes. Senhor, ela foi a primeira a chegar. E Deus, aqueles que estão na frente, Senhor, aqueles que se apressam, aqueles, Senhor, que são destemidos, Senhor, o Senhor tem algo, Senhor. Eles não só recebem medalhas, eles não só recebem premiações, mas eles recebem também, Senhor, privilégios vindo de ti. Então, Senhor, não sei por que essa palavra, mas que a Lidiana, ela receba, Senhor, ela comece a ter nas suas mãos as medalhas. Que ela comece, Senhor, a receber, Senhor amado, os troféus. Que ela comece a receber, Senhor, as recompensas de tudo quanto ela tem feito, Senhor. De todas as horas, Senhor, que ela tem se prontificado, que ela tem decidido, Senhor. Que o Senhor possa tomar a frente, que o Senhor possa tomar a direção, ainda que o homem não venha premiar, ainda que o homem não venha elogiar, ainda que o homem não venha bonificar, mas que o Senhor venha, Senhor, estar na frente e começar a abrir as portas, abrir, Senhor, as comportas do céu, e derramar bênçãos tais, das quais ela nem imaginava. Neste momento, Espírito Santo de Deus, eu decreto uma bênção especial, não é no meu nome, mas é no nome do Senhor Jesus, porque está escrito que em ti, Senhor, eu posso todas as coisas. Então, em ti, Senhor, eu libero uma bênção espiritual para a vida da Lidiane Lopes, que o Senhor possa, Pai amado, unir, Senhor, que o Senhor possa, Pai amado, transbordar, que o Senhor possa proteger e que o Senhor possa consolar, Senhor, todos do seu lar. Também, Senhor, eu quero te pedir oração, Senhor, pela parte, que o Senhor possa, Pai amado, entrar com providência, Senhor, no seu lar, Senhor, nos seus negócios, Senhor, na sua vida, em tudo quanto ela fizer, Senhor. Nós estamos abaixo de uma promessa que tudo quanto fizermos prosperará quando estamos na tua presença. Então agora, Senhor, ela está na tua presença, ela anda contigo, Senhor, ela te serve. Então, Senhor, é justo, Senhor, que tudo na vida dela prospere, que prospere, Senhor, as finanças, que prospere, Pai amado, a vida financeira, Senhor, e empresarial, que prospere, Senhor, o seu lar, Senhor, com seus filhos, que prospere, Senhor amado, o seu espírito, que o seu Espírito seja transbordado, Senhor, do dom, Senhor, do Espírito Santo, do fruto do Espírito, e que a sua alma, Senhor, seja transbordada de paz, de tranquilidade, de, Senhor, firmeza, Senhor, que ela possa se sentir firme, Senhor, em todos os lugares que ela chegar. Retira o medo, Senhor, retira a insegurança, Pai amado, e que o Senhor possa, Pai amado, transmitir, Senhor, para ela tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na vida da Patrícia. Ah, Deus, abre os olhos espirituais dela, que ela veja aquilo que o Senhor tem preparado para ela. E também, Senhor, eu quero te apresentar também a Cida Pacheco, que sempre tem estado aqui conosco, Senhor. Tem se prontificado, Senhor, em ajudar, em aconselhar e orientar, Senhor. E o Senhor é aquele que nos recompensa. Deus, eu não sei, Senhor, quão grande é os desejos do coração dela. Eu não sei, Senhor, o que está lá dentro, Senhor. Lá dentro, entre alma e espírito. Eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor é aquele que olha para ela, Senhor, se o tempo da dor acabou, chegou a hora de cantar. Ah, Senhor, que ela possa cantar muito, que ela possa testificar muito de Ti, Senhor. E que, Senhor, essas portas, Senhor, que estão sendo abertas, não se fechem. Porque grande, Senhor, é a obra que ela vai fazer no Teu nome. Então, Pai amado, te peço em nome de Jesus, cinja os lombos dela, Senhor, fortalece, Senhor, que ela não perca esse ânimo, que ela não perca essa alegria, Senhor, porque muitas mulheres, Senhor, virão a Ti, muitas mulheres serão alcançadas, Senhor, porque ela vai falar e nada vai parar essa mulher.
porque ela te ama. Ah, Deus, a alegria dela é estar na tua casa, é fazer a tua obra, Deus. Ah, Senhor, que todo ataque do mal, Senhor, que toda investida de Satanás sobre a vida dela seja repreendida, seja banida e caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Abençoa os seus estudos, abençoa o seu relacionamento, Senhor, abençoa suas amizades, abençoa suas finanças e o seu trabalho. E também, Senhor, eu quero colocar em tuas mãos todas as mulheres do Instituto Uma Mulher por Outra. Aquelas que estão presentes, aquelas que irão vir, aquelas que saíram e não fazem mais parte. Mas, Senhor, todas elas, Senhor, eu te coloco, Senhor. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor. E que o Senhor possa, Pai amado, acolher. Que o Senhor possa amar, Senhor. E que o Senhor possa fazer aquilo que eu não consigo fazer, que a Cida, que a Nayara, que a pastora Marlene, aquilo que a gente não consegue fazer com as nossas forças. Mas que o Senhor possa fazer, Deus, que é amar, que é zelar, que é cuidar. Dá bênçãos, Senhor, para cada uma delas, para que elas voltem, Senhor, para este lugar de oração e agradeçam. Em nome de Jesus, Senhor, que essa semana seja uma semana de paz. Que essa semana seja uma semana diferente para todos aqueles, Senhor, que ouviram esta palavra. Que possamos ter zelo pelo nosso espírito, pela nossa alma e pelo nosso corpo. Que possamos, Senhor, ter a vigilância de não deixar faltar nada, Senhor, para o nosso tripé. E que possamos ter a vigilância de observar também a alma, o espírito e o corpo daqueles que nos cercam. Eu te agradeço. Amém. Graças a Deus. Eu despeço todos vocês em paz. Vão em paz. O Senhor Deus ama cada um de vocês. E todas as vezes que vocês se sentem impulsionadas para ouvir a palavra de Deus, vocês se prontificam em estar uma hora dessa, 00:30. A partir de 00:30, começam a ter lutas espirituais. E você está aqui lutando. Pode ficar certa que o céu está em festa. Porque o Senhor, ele se agrada com todo o nosso sacrifício. Durmam em paz, tá? E tenham uma semana abençoada. Beijo, meninos. Tchau.